Oi, pessoal, tudo bem? Ricardo da Focus NFE aqui. Hoje a gente está iniciando um podcast especial e muito focado na reforma tributária. É o Reforma em Foco. E a gente não podia ter um início melhor do que trazer um dos maiores especialistas aqui em reforma tributária, que vai trazer para a gente, com certeza, um conteúdo de altíssima qualidade. Falando em conteúdo, a gente já vem trazendo alguns posts, alguns vídeos falando da reforma. A gente está com um canal específico e uma newsletter específica para a reforma tributária. Os links vão estar aqui. Mas o nosso convidado hoje aqui é o Lucas Ribeiro, da Reut. A Reut, empresa que ele vai poder introduzir melhor, mas está super envolvida aí. O Lucas está direto em Brasília, tem palestras excelentes dele lá no Congresso. O cara sabe tudo de reforma. Então, Lucas, prazerzaço ter você aqui. Então, conta para nós aí quem é você e fala um pouquinho sobre a Reut para nós. O prazer é meu estrear aqui nesse novo podcast. Parabéns, que seja de muito sucesso. Com certeza vai trazer muito conteúdo rico para todos que acompanham, para todos os clientes da Focus NFE. Obrigado pelo convite. Bom, rapidamente sobre reforma tributária, eu diria para você que nem quem escreveu sabe tudo sobre reforma tributária, porque ela foi sofrendo tantas alterações ao longo do tempo na sua composição, tanto da PEC 45, quando virou Emenda Constitucional 132, o PLP 68, quando virou Lei Complementar 214, agora com o PLP 108, e é natural do processo de construção legislativo que nós tenhamos uma série de ajustes que são demandados pela sociedade, pelas empresas, pelos próprios deputados, senadores, que entendem que aquele texto precisa de ajustes para representar melhor aquilo que a sociedade precisa, aquilo que o país pretende ser conduzido. Então a reforma, nesse momento, é algo que eu vejo de uma maneira muito positiva. Sou um grande apoiador da reforma tributária. Entendo que nós temos um sistema hoje tributário que ele muito prejudica o setor privado, afasta as empresas, os empreendedores pela sua complexidade e pela sua falta de justiça tributária. Então hoje, quem tem benefícios fiscais, por exemplo, incentivos, acaba ganhando mais, acaba tendo um benefício muito superior de competitividade em relação àqueles que não têm. Então o tributário no Brasil, ele representa muito na equação do negócio, coisa que em outros países isso não é verdadeiro. Então quando a gente olha para os países desenvolvidos, países de primeiro mundo, a tributação ela é simples, a tributação ela é transparente, ela está disponível para as empresas, o fisco é parceiro do setor privado, ele não está contra o setor privado. Então estamos num bom caminho, eu diria a você, com a reforma tributária que temos no Brasil. Que bom. É bom ouvir isso, né? Porque às vezes é bem complicado, né? E às vezes você nunca... Acho que uma das maiores dificuldades é você não saber se está certo. Dizem que no Brasil nem o passado é certo, né? Até o passado é incerto. Até o passado é incerto. É isso aí. Então é complicado mesmo. Sem dúvida. Legal. E a Reut? Conta para nós sobre a Reut. Muito bom. A Reut é uma empresa de tecnologia. A gente começou trabalhando no BPO primeiro, fazendo contabilidade lá em 2016. 2018 viramos 100% voltados para a tech na área tributária. Então a Reut é um misto disso hoje. A gente tem um mundo tributário e tecnológico, 160 pessoas, metade é de techs, metade de tech. É muito parecido até com a minha carreira. Eu comecei na tecnologia, comecei desenvolvendo software aos 13 anos. Depois fiz administração, depois fiz direito, me especializei na área tributária. E a Reut é voltada nesse momento para a reforma. Então nós começamos a desenvolver e a discutir reforma tributária em 2018, 2019, ainda na PEC 110, depois a PEC 45 saiu da Câmara, foi para o Senado em 2023, e lá a gente já começou a desenvolver para o Senado Federal as modelagens de cálculo, fizemos o cálculo da alíquota de referência e acertamos em 2 oportunidades, fomos a única entidade do Brasil a acertar esse número na vírgula. Na vírgula. Bacana. Você fez até uma apresentação lá, né? Com toda Fizemos algumas. E a gente acertou, não tem mágica, é dado. Uhum. Então, nós temos um volume de dados extraordinário em relação a todos os SPEDs que nós processamos dos últimos 5 anos de todos os nossos clientes. Esses dados são tratados, enriquecidos, saneados, para que a gente possa trazer o melhor resultado a partir deles. Excelente. Eu vou fazer uma pergunta um pouco fora do que eu quero trazer aqui no assunto, mas já que você pegou a parte de tecnologia, claro.
A gente já foi cliente da Reut, então a gente conhece bem a inteligência fiscal que vocês têm e um uso pesado de inteligência artificial desde antes de ChatGPT, eu lembro disso. Como o nosso público tem muita gente de tecnologia, como que você vê essa oportunidade, né? O que a reforma traz assim, para inteligência artificial, inovação? Traz oportunidade ou é só mais um empecilho para as empresas? Vejo muitas oportunidades, na verdade. E a inteligência artificial a gente começou a desenvolver em 2018, inclusive, quando a gente virou a chave para a tecnologia 100%. Eu lembro que a gente trouxe muita gente de fora para desenvolver e sempre eu era tido como louco naquele momento. Cheguei até uma reunião, Ricardo, com um fundo, que eles disseram assim, puxa, de novo inteligência artificial? Vocês não se cansam de falar dessa bobagem? Isso nunca vai existir. Porra, sério isso? Você chamou eles depois para conversar? Não chamei mais, não chamei. Mas porque as pessoas tinham uma desconfiança muito grande de que a inteligência artificial teria a capacidade de fazer algo melhor do que o ser humano. Uhum. E hoje a gente não tem mais nenhuma dúvida quando a gente usa ChatGPT ou qualquer outra plataforma em que a resposta, o nível de produção é muito elevado. E o mundo tributário não é diferente disso. Quando você faz hoje perguntas para a inteligência artificial, ela ainda carece de qualidade, porque ela não aprendeu sobre reforma. É tudo muito novo. Verdade. Ela não tem interpretação, ela não tem jurisprudência para poder analisar, ela ainda é pobre nas suas respostas. Mas pensando sobre a inteligência artificial do ponto de vista da contabilização, da escrituração do documento, da extração de dados, muito do que a gente veio muito tempo fazendo e melhorando o nível de acuracidade, o salto é quântico. Então eu entendo que nesse momento a tecnologia ela é privilegiada por nós conseguirmos fazer tão mais com menos. Excelente, muito bom. Legal, então a gente sabe que tem dezenas de podcasts, blogs falando da reforma como um todo, expectativa, timeline e tudo mais. Eu quero trazer essa nossa conversa para 2 tópicos principais, porque aqui na Focus a gente tem, atualmente, quando a gente está gravando aqui, tem 35 mil CNPJs emitindo nota com a gente ativamente. Chega aí a 20 milhões de documentos fiscais por mês. Então se imagina esse pessoal em setembro de 24, sabendo que em setembro de 25, perdão, sabendo que em janeiro de 26 tudo vai mudar e ainda tá saindo nota técnica pra caramba e todas as notas técnicas colocam lá que ainda vai mudar, mas como assim? E adaptar sistema, né? Não é... Sem dúvida. Não é fácil. Então eu queria trazer a conversa para isso. Nossos clientes são empresas SaaS ou software houses que tem que adaptar seus sistemas para ali, dia 1º de janeiro, já estar parametrizado e adaptado para emitir notas fiscais. A Focus está lançando um sistema de automação fiscal em que, em muitos casos, o cliente não vai precisar fazer nada. Mas a gente sabe que, em alguns casos, o cliente vai querer fazer em casa mesmo essa alteração. Então, eu queria escutar de você, assim, o que muda? Legal. O que muda na emissão do documento fiscal? Perfeito. Tem muita gente acreditando que o que muda é campo. Vai lá, coloca o campo do IBS, da CBS, indica a base de cálculo líquido e está pronto. E vamos embora. E não é isso. O maior desafio da reforma tributária, as mudanças que estão sendo trazidas pelas notas técnicas, tanto a que saiu em julho, tem um mês já completando aí, em relação à NFE modelo 55 e a 65, nós temos os eventos. Esses eventos, o novo tipo de documento fiscal com a nota de débito e a nota de crédito, nós temos que fazer a destinação para o imobilizado, nós temos que fazer uma emissão de um documento para um pagamento antecipado, casar a chave dessa nota do pagamento antecipado com a nota posterior do fornecimento, a migração que nós temos para o modelo do ROC, que é o registro de operação de consumo. Acho que vale a pena a gente explorar depois esse tema também, que ele muda bastante a dinâmica das empresas. Isso é uma mudança de cultura, isso é uma mudança de processos. Não é só a emissão do documento fiscal em si, ou a validação daquilo que está chegando nas aquisições, não é a nota de entrada, mas é entender o quanto isso vai afetar o negócio. O quanto isso precisa gerar de mudanças dentro da estrutura de pessoas, talvez,
dentro do modelo de negócios que estão sendo conduzidos com os fornecedores, com os clientes, os contratos, né? Tem que ajustar isso no contrato também. Nós temos uma série de penalidades sendo trazidas, que estão no PLP 108 nesse momento, aprovado na Câmara. Tem empresas que cancelam mais do que emitem quase, Sim, né? Tipo muito. 1 para 1 ali. Muito. Porque é muito cancelamento, brincadeiras à parte. Isso faz agora com que nós temos uma penalidade muito pesada. O que está previsto lá e está aprovado até esse momento, eu espero que mude, mas é uma penalidade de 20% do valor da operação. Independente do motivo. Independente do motivo. Então, se o fato gerador já ocorreu, se não ocorreu, 10%. Independente de ser 10, ou ser 20, ou ser 5, ou ser 1%, do valor da operação é muito. Muito. É muito. Você não tem margem sobre a operação. Nós estamos falando de ser sobre o valor do tributo, do valor do negócio. E de uma operação que eventualmente nem aconteceu. Nem aconteceu, exato. Que você vai ter que repactuar muitas vezes o acordo com o cliente, com o fornecedor naquela ocasião. Então, isso é uma mudança de premissas no negócio. Então, será que o cancelamento do documento fiscal vai ser viável? Mas se ele não for, eu vou ter que primeiro discutir com o cliente uma fatura, ele vai me dar um ok, uma aprovação na fatura, e aquela aprovação gera a nota. Isso é uma oportunidade para as empresas de SaaS, porque você cria uma camada nova, você cria uma nova frente de produto, você já começa a dar agora fluxos, não é só emissão. Sim. Tem que ter uma inteligência de negócio voltada para isso. Eu vejo como o principal momento da história para os teus clientes, para todos nós ganharmos muito dinheiro. Quem entender esses processos e der uma experiência de usuário boa, exatamente, vai ganhar o jogo. Acredito nisso. Interessante. Muito interessante. Pesado, né? Os eventos, realmente, o que tá saindo de evento é surreal. Surreal. Tudo virou evento. Tudo virou evento. E tudo virou fiscal. Porque pensa o seguinte, hoje quando uma empresa vai no site do banco para pagar um boleto, ela paga o boleto e acabou. Eu não preciso dizer qual é a chave do documento fiscal. Agora não. Nós vamos precisar indicar o documento fiscal no pagamento. O pagamento carrega a chave do fiscal e o fiscal carrega a chave do pagamento. Tudo amarrado. Tudo amarrado. Por conta do split, que está a caminho. E mesmo sem o split, a gente já tem a necessidade de fazer essa conciliação. Isso muda bastante a dinâmica contábil, a dinâmica de escrituração fiscal, tudo passa a ser escriturado. Então as empresas, elas vão se parecer muito com o lucro real. Mesmo quem está no lucro presumido, ou quem está no Simples Nacional e vai fazer a opção pelo regime regular, depois eu explico isso, vai precisar operar como se o lucro real fosse. Lançar tudo com nota, tudo bonitinho, pagar, mandar para contabilidade em dia. Não vai dar para fazer a contabilidade de qualquer jeito. Isso no Simples também. O Simples funciona assim, para a gente pegar esse parênteses que é importante. O Simples Nacional ele vai passar a ter uma opção pelo regime regular. Então, 2 vezes ao ano ele vai poder escolher tributar IBS e CBS igual uma empresa do regime normal. Vamos chamar assim para simplificar aqui. Se ele quiser continuar no Simples, ele continua, mas ele não toma crédito. Então ele vai ser um acumulador de resíduo tributário. Imagina uma transportadora. A transportadora foi lá, comprou caminhão, partes, peça, combustível, pedágio, não tomou crédito de nada. Tudo tributado. Quando ela vai vender para uma outra empresa, para uma indústria, por exemplo, para um varejo, ele não vai passar o crédito daquela compra. Ele vai passar só o crédito pequenininho do que ele pagou no Simples. Então ele virou um acumulador de resíduo tributário. Ele vai perder competitividade. Pensando Ninguém nisso, vai querer negociar com eles. Ninguém vai querer negociar com ele, porque ele vai ficar mais caro, ele vai ficar inviável dentro da operação. Então, pensando nisso, a legislação trouxe a possibilidade dele fazer a opção pelo regime regular. Então, só para o IBS e CBS, ele toma crédito de tudo e vende com crédito de tudo. Mas aí ele vai ter que operar como se o lucro real fosse. E a reforma veio para simplificar, né? Depende do quê, né? Depende para quem, mas vai simplificar. Em 2033 vai simplificar. Tá aí, Só temos que sobreviver até lá. Interessante. Você ia falar do consumo... ROC. Registro de Operação de Consumo. A expectativa é de que tudo vire ROC. Então, tudo vira operação, porque a legislação trouxe desta forma. Tanto a emenda constitucional 132, quanto a Lei Complementar 214 de 2025, eles trazem o conceito amplo de materialidade do tributo. Então, imagina só, hoje, quando a gente fala de uma prestação de serviço, Lei Complementar 116, é prestar serviço de qualquer natureza, constante na lista anexa lá desta lei complementar. Quando a gente fala de mercadoria, vai tributar ICMS, a circulação da mercadoria. Esse é o critério material desses tributos. Quando a gente fala agora do IBS e da CBS, não. É operação. O que é operação? Tudo. Qualquer coisa. Locação, vai ter nota.
Serviços financeiros, não vai ter nota, mas vai ter obrigação acessória, que adere. Quando a gente fala de pedágio, vai ter documento fiscal. Venda de um imóvel, hoje não tem, é no contrato, vai ter documento fiscal. Então a gente passa a ter uma documentação, passa a ter uma amarração fiscal para tudo. E tudo vai seguir para um modelo canônico, para um modelo único. Então imagina isso dentro de uma blockchain, lá no futuro, tudo registrado nesse chamado ROC, Registro de Operação de Consumo. Isso é uma mudança bem positiva da minha visão. E mais uma oportunidade para o SaaS, né? Absurda, em todos os sentidos, né? Para todas as soluções de SaaS, a gente tem uma grande oportunidade de aproveitar a mudança. E toda mudança gera muita demanda. Sim, com certeza. Dá uma limpa em quem não está preparado. Além disso, é verdade. Sobrevivem os melhores, Sempre. como sempre. Legal. E para serviços? Serviço eu percebo que tá, assim, agora, no mês finzinho de agosto, começou a sair as especificações de como que vai funcionar. Então, queria escutar um pouquinho a reforma para serviço. Legal. E também uma confusão que eu acho que é bem comum. Eu até fiz um vídeo há alguns dias atrás, dá para colocar o link aqui também desse vídeo, que a Receita lança uma notícia dizendo que todos os municípios vão ser obrigados a aderir ao padrão nacional. E o pessoal interpreta isso como a emissão da nota vai ser no padrão da NFSE nacional. Então, fala um pouco sobre isso e também sobre a reforma... Legal. Para o setor de serviço. Para o setor de serviço. Muito bom. Bom, primeiro que essa obrigatoriedade não é bem uma obrigatoriedade. Porque a lei complementar, quando trouxe esse dispositivo, evidente que o objetivo é fazer a apuração da CBS e do IBS de maneira centralizada. É uma necessidade, porque a CBS fica para a Receita Federal e o IBS não é mais do município, ele é gerenciado e administrado pelo comitê gestor do IBS. Então, é uma necessidade que a nota esteja no seu padrão de dado, de informação centralizada e não necessariamente o emissor, como você muito bem colocou. Mas mesmo a informação para a base nacional não é tão verdade assim, porque a punição por não cumprir este dispositivo é não receber os recursos voluntários da União. Esses recursos voluntários, para alguns municípios, é extremamente representativo e para outros nada representativo. Ele não está nem aí para o recurso voluntário. E muitos municípios, ainda que estejam preocupados com isso, não têm gente para poder fazer, não tem capacidade, não tem dinheiro, não tem recurso. O município é muito pequeno. Então, nós vamos ter alguns desafios nessa transição, eu imagino, mas há uma corrida dos municípios em geral para aderir ao envio para a base nacional, o que já resolve a apuração assistida da CBS para todos os efeitos e do IBS já a partir de 2026 no piloto, no teste, que é essa etapa, mas muitos ainda vão estar nesse meio de transição e 27 é a tendência que nós tenhamos todos os municípios lá. Eu acredito fortemente de que se não tivermos, haverá um plano B. E esse plano B deve passar pela informação gerenciada pelo próprio contribuinte, para poder fazer o envio dessas informações fiscais para gerar o débito e o crédito do recolhimento do IBS da CBS durante esse período. Você diz, além de emitir a nota, fazer cumprir uma obrigação. Por SPED, alguma coisa assim. Exato, porque aí eu não tenho o município informando, mas tenho o contribuinte fazendo a informação. Isso seria suficiente para gerar o débito e gerar o crédito. Porque você imagina só, nós estamos aqui hoje em Curitiba, né? Mas você imagina que a empresa, vamos imaginar que hipoteticamente Curitiba não está informando, não está mandando para a base nacional da NFSE. No momento em que uma empresa de fora de Curitiba vai adquirir, ela não vai tomar o crédito de IBS, CBS, ela vai querer tomar esse crédito. Sim. Então ela vai dizer, Ricardo, eu não quero comprar de você, dá um jeito. Emite aqui por São Paulo, por Porto Alegre, que acabou de aderir. E aí, como é que fica isso? Vai gerar uma inconsistência muito grande em todo o setor produtivo. Então eu acredito que a gente tenha um plano B a caminho para resolver esse tipo de cenário. Isso é uma informação... De inconsistência. É uma informação interna? Mais ou menos, né? Mas é um ponto de alerta. A gente fica tentando tirar do Lucas aqui, porque o cara tá sempre em Brasília ali, né? É uma convivência de bastidores. Mas até pegando carona aí no tema da tua pergunta, o setor de serviços, ele ficou muito preocupado com a reforma, porque acredita-se que o serviço é o mais punido pela transição na carga tributária. Isso é parcialmente verdadeiro. Nós temos feito trabalho de cálculo, de análise de impactos da reforma para todos os tipos de empresas, de setores diferentes, e vou te falar que a mais impactada não é o setor de serviços, é o setor industrial.
A indústria, que teoricamente seria beneficiada pela reforma tributária, não está sendo beneficiada. E que tem margens menores, né? Tem margens menores, está sendo punida no capital de giro. Capital de giro é um item muito agressivo e prejudicial para essas empresas. Imagina, grandes volumes, você coloca o dinheiro no tempo, é caro. Sim. Então, algumas empresas correm risco de quebrar se não estiver preparada para esse momento de transição. E, ao mesmo tempo, elas perdem os benefícios e incentivos fiscais de ICMS, que é o mais representativo para elas. Então, lá em 2033, elas são muito prejudicadas nessa troca, coisa que o serviço não é. Então, quando a gente pega, por exemplo, o serviço, imagina aqui uma empresa de SaaS, que tem 2% de ISS, a melhor alíquota, com 3,65 de PIS e COFINS, tanto lucro presumido quanto lucro real, estiver lá emitindo no 105, por exemplo, licenciamento de software, vai pagar, então, 5,65% de tributo. Esse 5,65% depende de quem está comprando. Porque agora a lógica não é o quanto você vende, mas é o quanto você gera de crédito. Porque hoje quem compra o SaaS não toma crédito de nada em muitas ocasiões. Porque é uma empresa do simples, do lucro presumido, mesmo do lucro real às vezes, e ela não cumpre os requisitos para o creditamento de PIS e COFINS, por exemplo. E de ISS não há o que falar. Ele é um tributo que é um resíduo, efetivamente, então ele não vai gerar crédito nenhum nas suas aquisições. Então quem paga hoje, por exemplo, R$1.000 no software, custa R$1.000. Vai passar a pagar 1.200, porque o tributo vai ser maior. Então, estamos falando aí de 26,5% a 28% de alíquota de IBS e CBS combinadas. Vai passar a pagar 12%, mas não vai custar 10%, vai custar 9%. Porque ele toma mais crédito. Então, essa neutralidade que foi criada pelo tributo, para quem adquire, fica mais barato. Então, ele vai poder pagar mais caro, vai poder adquirir mais softwares, desde que você venda para outras empresas do regime regular. Quem está aí nos acompanhando e vende para pessoa física, esse, infelizmente, é aumento. É aumento. Entendi. Então, se eu entendi bem, vai haver um aumento de alíquota. Vai haver aumento de preço. Aumento de preço, porque as empresas vão repassar esse aumento da... Tem que repassar, senão Só que senão esse você está me dizendo que você tem uma margem gigantesca, que você pode assumir 20% ali. Não tem. Não tem. Mas esse aumento de preço é temporário. Ele vai pagar o boleto agora e no fim do mês vai ser creditado essa diferença. Exatamente. Entendi. Exatamente. Então ele volta um crédito que é neutro. Por quê? Imagina que você está vendendo xícara, tá? Então aqui a empresa que fez caneca. Quando ela vende a caneca para nós a R$100, hipoteticamente, R$100 é preço líquido, isso é um ponto de alerta importante. Agora nós vamos trabalhar com preços líquidos e não mais com preços brutos. Então ela está vendendo por R$100 mais o 28 do tributo. Se ela comprou software ou não comprou software, tem 28 de tributo. Concorda? É R$100 do preço líquido, mais o 28 do tributo. Aí ela comprou um software de R$10 que gerou o crédito para ela. Então ela pagou agora R$12,80, hipoteticamente sendo a nossa mesma alíquota aqui. Então eu tenho R$2,80 de crédito. Então não me custou R$12,80, me custou 10. Sim. Que é preço de custo. Preço líquido é 10. Mas o preço que eu pago é R$12,80. Então, no final, entre empresas não vai ser tanto aumento. Para o consumidor, pelo contrário, vai ser. Entre empresas pode ser melhor. Pode ser melhor. Interessante. Bem interessante. Então, fazendo jus ao nome, né? IVA. Né? Imposto Valor Agregado, exato. Porque por isso que nos outros países que já estão maduros nisso, o imposto vem depois sempre. Né? Perfeito. Você tem o valor líquido que você falou e mais o tributo. Vamos chegar nisso. 2033 vai ser 100% assim. Até lá a gente tem um fluxo de transição pesado. Então é gradual. Nós vamos ter pelo menos 6 janelas de reprecificação. Você vai reprecificar todos os teus softwares. Quem está nos acompanhando aí, o SaaS, vai ter que reprecificar em 27, 29, 30, 31, 32 e finalmente a 6ª reprecificação em 2033. Então são 6 preços distintos que você tem que escrever no contrato. Tem que mudar o contrato. Preço líquido mais tributo. Tributo a cada ano. Com certeza. Não sobrevive se não amarrar em contrato. Né? É porque vai ficar fragilizada a margem. Então, e aí agora eu pergunto o seguinte. Vai ter a transição. Começa com 1%. Né? 1% em 2026, alíquota de teste. E esse 1% vai para onde? Esse 1% ele vai ser compensado no recolhimento do PIS e da COFINS. Então, hipoteticamente, imagina que você recolheu R$1.000 de IBS e CBS no 1% do teste, você tem uma apuração de R$11.000 de PIS e COFINS, você vai pagar 10. Você vai deduzir os 1.000 que você já pagou do IBS e da CBS de 1% de teste. E você mesmo faz o cálculo.
No caso, na o contador ali na apuração vai fazer não isso. Não precisa depois ir para Receita. Não. Daí Não a gente tem. sabe que não... O que acontece em outros setores, não é o caso do SAS, tá? Mas é um acúmulo de créditos de PIS e COFINS hoje. Aí é ruim, porque ele já tem crédito de PIS e COFINS, vai ter mais crédito de PIS e COFINS, ele vai ter que pedir restituição. Então isso é ruim. Mas para quem está tributando hoje, por exemplo, 3,65 de PIS e COFINS, pela cumulatividade, não tem efeito prático nenhum, que zera. Então, só o contador vai trabalhar um pouquinho mais. Vai trabalhar um pouquinho mais, isso é verdadeiro. Os contabilidades vão trabalhar bem mais, na verdade, até 2032, para depois trabalhar bem menos. Então, eu brinco que tributarista e contador virou jogador de futebol. Vale muito, mas só até 2032. Aí vai simplificar. Exato. Interessante. Então, as 2 dicas de ouro do Lucas aqui é reveja contrato. Sem dúvida. E comece a trabalhar com valor líquido, imposto por fora. Preço mais tributo. A gente vai começar a ver bastante disso, né? Tem que ser isso. Tem que ser isso. Lá na frente, curiosidade agora, nos mercados aqui vai ser isso? Preço mais imposto? Há uma discussão muito grande disso nas empresas, até do momento em que se faz essa transição. Mas pensando em linha de chegada, é isso. Nós vamos ver no supermercado, nos locais, no e-commerce, por exemplo, quando você for fazer uma aquisição, vai estar o preço líquido e você vai precisar colocar o teu dado do CEP ou do CPF para ele poder te dizer qual é o preço final. Porque a alíquota tem variação pelo destino. Então é o consumidor quem define a alíquota agora, e não mais a origem, não é mais o prestador de serviço ou o vendedor da mercadoria. Quem vai definir a alíquota é o local da aquisição. Então, se nós estamos comprando de São Paulo e comprando em Curitiba, por exemplo, vai ter a alíquota de Curitiba, do Paraná, e não é de São Paulo. Isso para consumo ou entre empresas também? Qualquer relação. Então, nós vamos ter sempre a alíquota do destino. É por isso que só reforça que vai ter que ser o preço líquido. Tem que ser preço líquido. Não tem conversa. Você não vai ter controle sobre o preço bruto. Mas isso lá no final. Isso lá no final. Até lá é uma troca de tributos gradual. Entendi. Vai dar trabalho. Vai dar. E oportunidade. Muitas oportunidades, sem dúvida. Legal. Bom, as empresas simples você já comentou, né? A gente ficou para comentar agora. As empresas simples, nesse primeiro momento, elas são afetadas por esse 1%. Saiu umas notas técnicas definindo alguns parâmetros que o Simples está fora por enquanto. Como que está isso? Ela está dispensada, né, em 2026. O que acontece para o Simples Nacional, o mais importante é 2027. Porque em 2027, muitas dessas empresas do Simples Nacional que vendem para outras empresas serão forçadas a fazer a opção pelo regime regular. Então, a dica aqui para as empresas do Simples Nacional que vendem para outras empresas é que elas comecem a se preparar. Vai ter que ter gestão, vai ter que ter contabilidade correta, vai precisar cumprir todos os requisitos legais. Tem um artigo importante para quem gosta de ler legislação depois ou quiser estudar mais sobre isso, envolver o contador até, recomendo, né, quem está acompanhando a gente. O artigo 335 da Lei Complementar 214 de 2025, ele traz uma série de tópicos que exigem uma contabilidade perfeita. O que nós não vivemos hoje no Brasil. A gente sabe bem que muitas empresas fazem uma contabilidade pro forma, é só para inglês ver. Na prática, os números da empresa são completamente diferentes. Isso não vai mais dar certo, porque a conexão, a junção entre o mundo fiscal e o mundo financeiro vão impedir que isso aconteça. Então a empresa tem que fazer certo. Não vai poder mais ter a conta de energia no nome da pessoa física, o aluguel no nome do tio, do parente, não vai funcionar. Porque vai ter um prejuízo tributário significativo. E esse movimento, a gente trabalha com nota fiscal eletrônica desde 2008, nas primeiras notas. E esse movimento ele já vem antes da reforma, né? Os documentos fiscais, eles foram afunilando, se fechando. Lá no começo, você não precisava nem colocar um código de barras correto no produto. Os meios de pagamento, ele foi amarrando e com a reforma eles fecharam de vez o cerco. A perna que faltava, que é o financeiro. Então hoje a gente vive um mundo descasado. Você tem uma série de operações financeiras de um lado e operações fiscais do outro. Até para a contabilidade, para a própria empresa é ruim. Depois você precisa fazer a chamada conciliação. Que é um dos maiores desafios que existem hoje na contabilidade no Brasil. No momento em que a gente tem uma estrutura tributária que obriga essa conexão fiscal, o casamento com a operação fiscal e financeira,
Isso muda significativamente a forma como as empresas operam, a cultura, processo, gente, sonegação fiscal. Sonegação fiscal Sim. vai ser drasticamente reduzida. A Que bom, expectativa isso é bom. é bom para Apesar da quem faz gente, certo. apesar da gente achar que a carga é alta, a sonegação não é um bom caminho. Né? Não, a sonegação estimada no Brasil hoje, acredita-se que ela seja de 600 bilhões de reais ao ano. Meu Enquanto Deus. que a arrecadação dos 5 tributos que estão sendo reformados é de 1,3 tri. Então, estamos falando de quase 50% do que se arrecada está sendo sonegado também. É muito dinheiro e dinheiro que muitas vezes está indo no preço para o consumidor, está gerando uma competição desleal de Sim. mercado. Sim, é verdade. Legal. Ficou um ponto aqui que você comentou numa resposta sobre o split. Legal. Acho que bastante gente nem sabe do que se trata e como que isso passa a ser relevante a partir de agora. Perfeito. Bom, o split payment é uma inovação da nossa legislação. Acho que é a primeira legislação que nós temos no Brasil que está pautada no modelo tecnológico. Olha que interessante isso. Interessante. Então, ela depende de uma tecnologia para a legislação operar. Uhum. Tem um plano B de saída, de rota de fuga ali na legislação, que é necessário, evidentemente, mas dentro dessa nova dinâmica de operacionalização, o banco vai distribuir o dinheiro do tributo automaticamente. Então, imagina que eu vou pagar um boleto bancário de 1.280.000, o 280 é IBS e CBS. O que o banco vai fazer? No momento em que eu coloquei os dados do documento fiscal, os dados de base de cálculo e alíquota, ele pega o 280, distribui a parte que é do comitê gestor, manda para aquela conta, manda para a conta da Receita Federal, que é CBS, e manda para a conta do vendedor, do fornecedor, 1 milhão. Então, essa é a dinâmica do split. Mas acontece que esse vendedor do 1 milhão pode ser que ele tenha crédito. Então, não tinha que reter os 280 mil, tinha que ficar só com 100 mil, por exemplo. Ele tinha 180 mil reais de crédito, hipoteticamente. Isso está previsto na legislação, que nessa conciliação a Receita, o fisco, faz esse cálculo e devolve em até 3 dias úteis essa diferença. Então, em até 3 dias, ele vai lá automaticamente e manda para a conta, sem a empresa pedir. Uhum. É uma benesse, logicamente, mas aqui elimina drasticamente a sonegação fiscal, porque só vai ter como sonegar com papel moeda, com cheque, com escambo, né? Mas no sistema financeiro não tem mais. Pix, boleto, cartão, então todos esses ficam amarrados à operação fiscal. E a tecnologia bancária do Brasil já é super avançada, né? Extremamente robusta, tem estimativas bastante elevadas da modelagem tecnológica para sustentar o split, mas a própria Receita Federal, o SEPRO, que aliás fazem um trabalho admirável, de verdade. Estamos em ótimas mãos em Brasília. Posso falar com bastante tranquilidade e propriedade de conviver com pessoas técnicos mesmo, que estão lá dedicados em fazer um Brasil diferente, um Brasil muito melhor e tecnológico, eficiente, que preza pela sociedade, pelas empresas, gerando riqueza. Isso é muito legal. E eles investiram mais de R$1 bilhão já numa nuvem soberana, tem um desenvolvimento tecnológico extremamente robusto, então tudo está sendo feito para suportar grandes volumes de processamento num prazo muito reduzido, para entregar muito valor para todas as empresas nesse ecossistema. E isso a gente começa a ver e se materializar a partir de 2027. Então o split ele deve entrar opcional para o B2B em 27. E aí depois ele vai se tornar obrigatório para todas as operações ao longo do tempo. Então foi até estratégico as fintechs entrarem na regulação da lei financeira, né? E acontecer de qualquer jeito. Porque... provavelmente sim, porque senão elas não conseguem operar, né, a lógica do split. O split tem um desafio de fluxo de caixa, que é importante, de novo, a gente reforçar. Aquelas empresas que hoje recebem, depois lá no outro mês vai pagar o tributo, não dá mais, porque o tributo vai sair na hora. Então, na fonte. Mas se for um pagamento para o comércio, por exemplo, pagamento em dinheiro parcelado, com nota. Sim. É a boa pergunta. É um split manual. Né? Aí ele informa e ele paga o tributo nos mesmos moldes de hoje, mais ou menos. Exatamente, vai para a competência. Entendi. Então o split é caixa, mas a competência, quando fecha o mês, no mês subsequente, ele vai lá, apura o tributo, tudo que já foi pago no split, desconta, e a diferença pode ter um saldo positivo ou negativo, que ele vai ressarcir, ou que ele vai, grosso modo, né, ou que ele vai usar para uma compensação futura.
Interessante. Isso é interessante, porque tem um ganho colateral aí, que é tornar as empresas mais organizadas. Você falou isso de algumas formas aí, Sim. porque o cara não vai mais poder pagar boleto da empresa na É. conta pessoa física, não vai mais poder usar o dinheiro do imposto para ver se dá para pagar mês que vem. Verdade. As empresas vão ficar organizadas na força. Ou vão morrer. Ou vão morrer. Algumas vão morrer. Não Sim, tem... sim. É um risco. E o governo, o mercado entende isso. O mercado ele se reorganiza. Então, assim como na pandemia nós tivemos um caos, né, e muitas empresas cresceram absurdamente, outras quebraram, vai ser a mesma coisa na reforma tributária. A diferença, eu comparo muito a pandemia, a reforma tributária, a diferença é que ela não vai durar 2 anos, ela vai durar 7. A gente já sabe como ela começa e como ela termina. Então a gente tem mais previsibilidade do que uma pandemia. Mas ela é uma revolução dentro das empresas. Ela só é tributária no nome. Na prática, é uma reforma do Brasil. Estrutural, né? Estrutural. Dos negócios. É isso aí. E como que fica o parcelamento nesse esquema de debitar o tributo? Boa. O parcelamento funciona assim. Na primeira parcela, ele já vai tirar o valor correspondente àquela parcela do tributo. Imagina que eu fiz uma compra de R$ 12.800, no nosso exemplo. 10 mil é o valor do fornecedor e R$ 2.800 é o valor do tributo, IBS, CBS. Fiz 10 parcelas de 1.280. Primeira parcela, 280, cartão de crédito, Pix, puf, já fez o split. Chega no mês subsequente, eu vou apurar o tributo. Quanto que eu devo? 2.800. Menos os 280 que já foram recolhidos no split. Então eu continuo pagando no mês seguinte, mas eu pago só aquilo que faltou. Ah, não paguei. Aí o split continua debitando os valores automaticamente. Quando entrar os pagamentos. Exato. Entendi. Mas aí tem multa e juros, né? Porque você atrasou o pagamento. Entendi. Então não tem um ganho aí por a empresa, o pagamento é não tem como ganho. é hoje. Ainda é competência. Ele só vira caixa no pagamento. Entendi. Então a regra é competência. No mês subsequente eu apuro tudo que eu vendi, tudo que eu comprei, crédito e débito. A gente vai continuar pagando o fisco primeiro. Normal. Pago o fisco primeiro, isso. Porém, se eu tive qualquer antecipação antes desse momento do encerramento do fato gerado do período de apuração, aí sim eu tenho o recolhimento no sistema financeiro de forma antecipada. Entendi. Complexo, tá? Isso, para gerenciar. Complexo. Porque nós vamos ter bota isso é um sistema misto. Bota em sistema, faz um DRE, faz Isso, sistemicamente a conciliação vai ser desafiadora, a modelagem desse dado, tem oportunidade também, né? Pro SaaS. É aquilo que você falou no começo, né? Num primeiro momento, talvez até seja só adicionar campos. Mas depois a reforma é tudo bem mais complexa. Sem dúvida. Excelente, Lucas. Pô, super esclarecedor e o jeito que você torna um assunto complexo em explicações simples aí, eu acho que o nosso público aí vai se beneficiar bastante. Muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos, parabéns pelo trabalho aí. Eu sei que muitas decisões, até políticas, foram alteradas com base nas informações que você e a Reut levaram lá para o Congresso. E a gente agradece por isso, num sentido bem mais amplo, né? E espero ter você aqui de novo em alguma edição futura, quando a gente souber mais sobre essa reforma aí. Prazer. Então, muito obrigado, cara. Obrigado a você pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês e poder compartilhar conhecimento. Eu tenho dito sempre que a reforma tributária, ela tem uma necessidade de democratização do conhecimento. Porque quanto mais as empresas souberem, é melhor para todo mundo. Porque se a gente concentrar a informação, ou a gente achar que a gente vai ganhar mais porque sabe mais, é falso. Porque agora a reforma ela faz com que as empresas trabalhem como engrenagens conjuntas. Você depende do seu fornecedor e o seu cliente depende de você. Então, se você fizer algo que te prejudica com o teu fornecedor, o teu cliente está pagando mais. Porque o efeito é para todo mundo dessa composição de crédito, débito, crédito, débito, crédito, débito. Então, quanto mais a gente limpar a cadeia tributária, melhor é para todo mundo. Então, a gente precisa levar a palavra da reforma tributária o mais amplo possível. Então, quem está nos acompanhando, compartilhe esse vídeo, né? Não guarda para você a informação, o conhecimento, porque isso precisa chegar para mais gente, para mais empresas, para que a gente possa ter um país muito melhor, ainda que seja talvez só lá em 2033. E aí, se você me permite também deixar aqui uma mensagem para todos. A gente tem um portal, tem uma revista, reformatributária.com.br, lá tem muita informação gratuita, muitas matérias, colunistas, estão todos convidados a
assistirem lá também muito conteúdo, vídeos que a gente grava, produz sobre uma série de temas da reforma tributária e muito conteúdo diário ali dessas atualizações também, tanto daquilo que está saindo do Congresso Nacional, aquilo que sai das notas técnicas, tem lá à disposição de todos. Excelente. Muito obrigado de novo. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. A gente também tem o nosso canal mais voltado para os desenvolvedores, né? O que está mudando do ponto de vista do SaaS. Eu acho que vale a pena se informar, como o Lucas falou, a gente se informar e passar para frente essa informação. Isso aí. Valeu, pessoal.